O Sr. Robinson ele é vizinho do Gumball e a gente sabe que o Gumball até que gosta dele. Mas ao contrário do Gumball, o Sr. Robinson odeia ele. Porque digamos que apesar de ser sem querer, o Gumball já fez ele passar raiva muitas vezes. E isso vem desde as primeiras temporadas de Gumball. E no mundo maravilhosamente estranho de Gumball, a gente viu essa intriga relação sendo lembrada. Apesar que me deu um pouco de pena do Gumball, porque ele estava sofrendo pelo calor. Enquanto na casa do Sr. Robinson tinha uma piscina enorme. Então como ele não deixou o Gumball entrar na piscina, o Ricardo tinha um plano para invadir a casa dele. E eu acho inclusive que isso pode não terminar bem. Isso foi mostrado no episódio chamado A Piscina, que inclusive comprovou mais uma vez que a Margaret é uma personagem terrível. Não precisa traduzir isso. E se você curte conteúdo de desenho, vê se você tá inscrito no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos, e também hype esse vídeo se você gosta de Gumball, beleza? Dessa vez começa mostrando que Elmo tá com um calor muito intenso que chegou até a derreter o carro do sorvete. Delarte Rio. E depois que mostram que o calor tá complicado, acabou passando no jornal uma notícia desmotivadora. Porque se estão achando ruim, é melhor não ficar preocupado, porque a tendência é piorar. Nos próximos anos, isso vai ser cada vez mais normal. Esse foi o fio com as notícias de Elmore. Enquanto isso, para tentar fugir do calor, o Gumball e o Davy estavam embaixo de uma escada. E estavam esperando o Ricardo encher ali uma piscina plástica. Só que quando eles vão entrar na piscina tem um problema, porque o calor estava tão intenso que a piscina acabou evaporando. E depois que a água tinha acabado, a mangueira acabou virando um lança-chamas. Só que enquanto isso foi muito engraçado porque a Nicole foi muito esperta. Ela fez uma barraca no mercado para aproveitar o ar-condicionado. E ela ficou na seção de sorvete, apesar que o Larry não gostou nada disso. Só que pelo menos a Nicole deixou pago antes de fazer isso, obviamente. Desculpa, madame, mas não podem... Só que depois disso é quando mostrou o Gumball que ele percebeu uma coisa, tá vindo uma brisa muito boa da janela ao lado. E ela tava vindo da casa do Sr. Robinson. E como a casa dele é uma casa inteligente, né, que ela tem tecnologia, ele acabou revelando sem querer um segredo, que ele tem uma piscina no quintal. E depois que os meninos viram isso, era claro que eles queriam entrar na piscina. Apesar que o Sr. Robinson não deixa, obviamente. Podemos, por favor, mergulhar na sua piscina? Mas é claro que não! E uma coisa que eu achei ruim da parte dele é que o Sr. Robinson não só disse não, mas ele também quase humilhou o Ricardo no processo. Você é pobre porque tomou decisões pobres na vida! Devia ter tomado decisões ricas na vida! E pareceu inclusive que depois que o Sr. Robinson falou isso, deixou o Ricardo com muita raiva, porque isso que ele falou acabou fazendo o Ricardo levar pro coração. E já que o Sr. Robinson não deixou eles entrarem por bem, quer dizer que ele vai tentar por mal. Só que como o plano do Ricardo deu errado porque ele não é bom invadindo as coisas e nem se preparando pra isso, a ideia que ele acabou tendo foi tentar pedir ajuda pra Margaret, porque se o Sr. Robinson não deixou, talvez a esposa deixaria. Só que uma coisa que eu achei engraçada nessa parte é que a gente já conhece o histórico da Margaret. Ela é uma personagem cruel e talvez a mais cruel do Incrível Mundo de Gumball. Então nesse momento, apesar que ela tava respondendo de boa, eu achava que em algum momento ia ter uma pegadinha dela, porque a Margaret disse que faria uma exceção pra eles entrarem. Podem usar o quintal e dar uma nadada na piscina durante a soneca do meu marido! Então com certeza não era coisa boa, e logo em seguida a gente sabe por que ela deixou. A Margaret acabou dando um presente que eles tinham que levar pra piscina, e eles só poderiam entrar se usassem. E ela basicamente deu pra eles botas de concreto, que inclusive eu não preciso nem dizer pra que serve isso, né? Porque se eles usassem aquele peso na piscina, com certeza morreriam afogados. Não precisa traduzir isso. Então tava aí a pegadinha, porque como a gente já conhece eles, se o Sr. Robinson já não deixa, imagina a Margaret. E essa parte inclusive eu achei ela até bizarra, porque o Sr. Robinson até dá risada, porque foi uma tentativa patética deles tentarem convencer a Margaret, até porque ela é uma mulher cruel e ele sabe exatamente como ela é. É engraçado porque eu me casei com uma monstra! E eu acho que o Sr. Robinson, ele não fica muito pra trás na maldade, ainda mais que ele casou com uma pessoa sabendo que ela é assim. E isso ficou claro logo em seguida, porque pra tentarem convencer o Sr. Robinson a deixar eles entrarem na piscina, o Gumball acabou tendo um plano, que era tipo ele tentar sofrer na frente do Sr. Robinson, pra ver se ele amolecia o coração, pra ver se eles deixavam eles entrarem na piscina. Então o Gumball e o Davy acabaram ficando ali pegando um sol intenso, que acabou ficando muito feia a situação.
Os bichinhos ficaram parecendo um carvão pra vocês terem ideia. Só que o Sr. Robinson, ele não tava se importando nem um pouco. Na verdade, ele foi pegar um suco pra observar ele sofrendo. Por isso que eu digo, inclusive, que ele chega a ser tão cruel até quanto a Margaret. Então o Ricardo acabou pedindo mais uma vez pra deixar eles entrarem pelo menos. Só que o Sr. Robinson usa o reflexo do óculos pra usar como raio laser e escreve não no peito do Ricardo. Então foi nesse momento que o Ricardo acabou não querendo mais ser tão bonzinho. Depois que o Gumball e o Davy se recuperaram da insolação, acabou mostrando que o Ricardo ele fez um buraco enorme no depósito, e o Gumball e o Davy resolveram ir lá para ver o que ele estava fazendo. E basicamente era como eu tinha falado, o Ricardo levou aquelas palavras do Sr. Robinson pro coração. As palavras do Sr. Robinson mexeram com ele. Então foi aí que o Ricardo resolveu dar um jeito para eles entrarem. Então o que ele tava pensando era o seguinte, se ele não consegue entrar por cima pedindo permissão pro Sr. Robinson, a meta dele agora era entrar por baixo só que à força, até porque ele tava invadindo a casa dele por baixo. A ideia parece bem idiota e ela realmente é, porque o que ele tava fazendo ia cavar um buraco na piscina e a água ia vir tudo para eles. Só que a gente tá falando do Ricardo e como ele faz as coisas sem pensar, essa acabou sendo a consequência. É engraçado que a água virou um monte de lama, mas pelo menos teve um lado bom. Eles conseguiram se refrescar um pouco, então é melhor tá daquele jeito do que tá no calor. O lance é que como o Ricardo fez um buraco na piscina, claro que fez um barulho muito alto, o que claramente fez o Sr. Robinson ouvir, só que tinham que chamar a atenção dele que era pra ele não notar aquele buraco. Até porque se ele visse aquilo, com certeza ia dar um BO. Então foi quando o Ricardo acabou falando que ia criar uma distração enquanto o Gumball e o Davy consertam. Então a distração que o Ricardo inventou foi pedir desculpas por incomodar, mas ele só queria que os filhos dele tivessem tudo o que eles precisavam. Então foi nesse momento que o Sr. Robinson demonstrou um pouco de emoção, porque apesar dele ser do jeito que é, ele começou a chorar. O senhor está bem? No começo eu até pensei que ele tava fingindo, que ele tava só sendo irônico, mas na verdade era real. Isso porque ele acabou lembrando do filho dele. Então foi nesse momento que ele acabou explicando por que não deixou eles entrarem na piscina. Porque ele fez aquilo pra uma pessoa, só que essa pessoa ainda não usou a piscina. Ele até contou um pouco da história dele porque ele trabalhou muito pra isso acontecer. Ele deu muito duro pra estar onde ele está hoje. E enquanto ele tava contando isso, ele tava viajando na mente dele. Mas foi nesse instante que apareceu o Gumball e o Davy pra dizer que eles terminaram. Então a impressão que eu tenho é que o Sr. Robinson estava imaginando aquelas coisas. Talvez nada daquilo aconteceu, mas nessa hora o Ricardo acabou lembrando ele, para ele voltar a contar a história, porque ele estava fugindo um pouco do assunto. Então é quando o Sr. Robinson acabou contando que ele perdeu a infância do filho. Isso porque teve uma briga familiar em que ele expulsou o Rock de casa. Então acabou que ele nem chegou a testar a piscina por conta disso, sabe? Mas depois que o Gumball viu essa história triste, ele resolveu dar um jeito. E o que ele fez pro Sr. Robinson foi fazer ele tentar se reconciliar com o filho. Então foi quando ele trouxe o Rock, e basicamente ele tá daquele jeito, porque no começo do episódio, quando o carrinho de sorvete derrete, era ele que tava vendendo, e isso aí acabou acontecendo com ele. Dá até pena de ver ele depenado desse jeito. Mas como o Rock tinha voltado, o Sr. Robinson resolveu levar ele pra piscina, só que ele ia colocar um calção de banho primeiro. Eu vou colocar o meu calção de banho. O que é isso? Só que tinha um problema, porque o buraco na piscina não foi resolvido. E isso foi uma coisa que eu achei muito legal, porque não resolveram o problema com Toon Force, porque era o que eu tava imaginando que ia acontecer nesse momento. Mas enquanto o Sr. Robinson tava se arrumando para ir pra piscina, eles ficaram desesperados tentando arrumar o buraco. E as soluções que eles estavam tentando fazer isso eram bem idiotas, tipo cobrir com jornal ou passar fita por cima, sabe? Enfim, não ia dar certo e o tempo tava acabando. Até porque o Sr. Robinson tava chegando, só que enquanto isso o Rock parecia que ele não tava nem vivo. O lance é que quando o Sr. Robinson chega, a piscina parecia normal, que por um momento eu acabei pensando que eles consertaram o buraco. Só que quando eles vão dar um pulo para dar um mergulho, foi então que mostrou que eles não resolveram o problema, eles só mascararam, porque eles só cobriram aquilo com papel de parede. A água purifique o nosso passado. Inclusive o Sr. Robinson fez até eles entrarem na piscina daquele jeito, até porque com certeza ele não queria se ferrar sozinho. Bom, acabamos mergulhando na piscina no final. Eu só senti pena do Rock, porque ele só tava trabalhando enquanto se ferrou 2 vezes tão rápido. Só que esse episódio acabou me mostrando que o Sr. Robinson, ele sabe do problema que ele se meteu, porque ele também não é um santo, e apesar que a Margaret a gente já sabia que ele era má, o Sr. Robinson aparentemente não liga pra isso. Mas foi muito legal ver a treta que ele teve com o Ricardo, porque fez ele ter atitude, porque é muito raro a gente ver uma forma malvada do Ricardo. Mas enfim, me diga o que você achou desse episódio. Gostou de ver esse lado do Ricardo?
deixe sua opinião nos comentários que eu quero muito saber, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é para não perder os próximos vídeos, e até mais. Sonic Beats.